tudo bem com vocês? Galera, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de direito administrativo. Vocês sabem o que são os princípios? Princípio da supremacia do interesse público ao interesse privado e um princípio da pessoalidade, impessoalidade. Então, se você não sabe, continue conosco que vamos falar um pouquinho sobre esses dois supraprincípios do direito administrativo. Pois é, eu fiz uma pergunta para vocês. O que são os dois supraprincípios do direito administrativo? O princípio da supremacia do interesse público ao interesse privado e o princípio da impessoalidade. A lei, o direito administrativo, a administração pública, ela é regida pela lei. Ela não pode fazer aquilo que a lei não permite. Permitir diz se ou ela te obriga a fazer, né? Ou ela permite você fazer. Então, dentro desses do princípio da legalidade do direito administrativo, que é diferente do princípio da legalidade da Constituição Federal, né? Que diz na Constituição: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E o direito penal também tem o princípio da legalidade, que diz: não há crime sem lei anterior, nem pena sem cominação prévia. Na administração pública, a legalidade, o princípio da legalidade traz consigo que o órgão público, né, os agentes públicos só podem fazer o que a lei permite. Outros vídeos vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre os dois supraprincípios do direito da administração. O que seriam esses dois supraprincípios? O supraprincípio ou princípio da supremacia do interesse público ao interesse privado significa que o interesse público, os agentes públicos, nesse caso aqui, é o interesse público em geral, né? O de todos, coisa de todos, vem em primeiro lugar ao interesse privado. Por exemplo, eu tenho uma casa e o governo, né? Vamos dizer que tem uma casa e a prefeitura vai fazer uma praça ou um parque naquele local. Ela tem o direito de desapropriar, né, a minha casa, a minha propriedade, porque propriedade não é um direito, é um direito relativo, né? Então, ele tem um direito, eles podem desapropriar a minha propriedade e construir o parque. O bem de todos é mais importante, é superior ao bem de um. Isso que significa o princípio da supremacia do interesse público ao interesse privado, né? Ou seja, está na vertical, o interesse privado embaixo e o interesse público em cima. Mas vamos ficar esperto, porque existe dois tipos de interesse público: primeiro, segundo grau, ou simplesmente interesse público. Tem um interesse público que é o público mesmo, que é a geral, né? Que as coisas de todos, ao que eu citei o exemplo aqui agora. Um parque, ele não vai ser de todos, não vai satisfazer a todos, e tem o interesse público em que
por exemplo, entram na justiça, abrem um processo contra uma prefeitura. É interesse público, porém, não são todos que vão ser beneficiado ou prejudicado nesse processo. E nesse caso, por exemplo, e a prefeitura é condenada a pagar, ela terá de pagar da mesma forma, o mesmo valor que condenou, como se fosse uma pessoa, um interesse privado, entendeu? Então, nesse caso desse tipo de interesse público, não existe a supremacia, porque não tem como, por exemplo, a mesma ação, a prefeitura perde e é condenada a pagar 100 mil reais. Um particular perde e é condenado a pagar 100 mil, aí se a princípio da supremacia do interesse público ao interesse privado, nesse caso a prefeitura teria vantagem, mas é por isso que não se aplica nesse caso, ok? Então, o outro supraprincípio é o princípio da impessoalidade. O que é algo impessoal? O que é algo pessoal? Não são coisas que beneficiam a pessoa em si, aos seus interesses. Então, os agentes públicos, eles não podem, os agentes públicos, a administração pública, não podem fazer as coisas só pelos seus interesses, entendeu? É por isso que tem os concursos públicos, tem as licitações, porque eles têm que ser impessoais. Quando escolherem alguém para trabalhar para a administração pública ou para prestar algum tipo de serviço, né? Uma prestação de serviço. Tem que ser impessoal, imparcial e impessoal. Por exemplo, eu sou prefeito, né, de uma cidade. Eu não posso ir lá e escolher quem vai trabalhar na minha administração. Eu não posso ir lá e escolher os professores, porque são concursados, tem que ser concursado, os agentes públicos municipais. Porque se eu fosse escolher, não seria mais impessoal, seria alguém que eu queria que estivesse lá, ok? Sabemos que, pelo princípio da supremacia do interesse público ao interesse privado, os bens públicos não cabem uso capião. Os bens públicos não cabem uso capião. Por quê? A pessoa pode morar 20, 30, 40, 100 anos no bem público, fazendo as suas benfeitorias, mas se um determinado momento for requerido, ele não tem a posse, ele tem a detenção daquele bem. Entenderam? Se ele for requerer na justiça o uso capião, não existe, porque são bens públicos. Porém, nos bens particulares, né, a partir dos 15 anos, você pode requerer, mas isso são outras matérias. Então, existe esse princípio, porém, a lei em 2017 foi criada uma lei que permitia a administração pública, as suas lides serem resolvidas por arbitragem. O que é a arbitragem? É um terceiro não interessado, né, que vai decidir, e não um juiz, que também é um terceiro não interessado. Porque aí essa lei tende a agilizar os processos. Mas aí você para e pensa, os bens públicos não são impenhoráveis, não são disponíveis. Como que vou fazer? Como que pode fazer pode ser julgado arbitrariamente se
na arbitragem tem que ser bens disponíveis. Então, a doutrina entende que não são os bens públicos gerais, entendeu? E são só no caso em que a lide houver, por exemplo, juros, está num processo, uma outra empresa processando uma prefeitura, por exemplo, né, e ela pede juros no contrato. Aí sim pode ser arbitrado a decisão, ok? Muito obrigado, continue conosco, siga nossas redes sociais, Instagram. Se você tem Telegram, vai estar aqui embaixo o link do nosso grupo no Telegram, nosso canal no Telegram, e lá terá muitas notícias e novidades. Muito obrigado e continue conosco.